Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Evangelho no Lar, a caravana do Evangelho. E dizemos que é caravana porque tem corações aqui conosco, outros que vão chegar e todos que nos acompanham aí pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade aqui de externarmos as nossas reflexões acerca do Evangelho de hoje. E assim, para nós darmos continuidade no nosso evangelho, não esqueçam de colocarem as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do evangelho. E para começarmos, Gerson trouxe uma mensagem para nós hoje. Uma mensagem do livro Novas Mensagens, de Uhum. Clayton Levi, dito pelo Espírito Sheila. Chama Hoje ou Mais Além. No ciclo das existências terrenas, muitas vezes teremos o coração ferido pelas provas do caminho, à maneira de espinhos ferindo a alma. Para alguns, são os conflitos familiares. Outros carregam enfermidades difíceis. Não faltam ainda aqueles que padecem perturbações espirituais, escravos de obsessões pertinazes. Seja qual for a prova que te assinala a existência, não te afastes de Jesus. O Evangelho é fonte de água viva para quem tem sede de consolação e luz para quem busca vencer as sombras da estrada. Apoia-te na fé e segue adiante, fazendo o melhor ao teu alcance. Não desanimes, não reclames e não prejudiques ninguém. Se permaneceres com Jesus, nada poderá te impedir de alcançar a paz, hoje ou mais além, coroando-te os esforços e a perseverança cristã. Legal, Gerson. Cleide, pode fazer a prece inicial para nós, por favor? Sim, olá a todos. Vamos acalmando nossos corações, nossos pensamentos, nossos sentimentos e com muita gratidão vamos acolher toda a espiritualidade amiga que se faz presente em nossos ambientes, essa espiritualidade que nos acompanha, que cuida do nosso evangelho de toda quinta-feira, que chegou primeiro, preparando o nosso ambiente, nosso lar, para que possamos ter entendimento em tudo que aqui for falado, tudo que aqui for lido, tudo que aqui for explicado. Agradecemos a todos que aqui estão, todos em busca de aprendizado, de um acolhimento, que nossos estudos de hoje possa transcorrer num clima de muita paz, de muito amor, de muita união, e que, além de tudo, ele possa trazer luz para as nossas vidas, para os nossos entendimentos, para que nós possamos propagar essa luz do nosso Mestre Jesus a quem quer que chegue até nós, mas, principalmente, como disse na leitura que o Gé fez para a gente, que essa luz do entendimento, do conhecimento do Evangelho do nosso Mestre Jesus, possa nos trazer força para aguentarmos as vicissitudes do dia a dia, os espinhos que entram em nosso caminho, porque os estudos do Evangelho nos aumentam a nossa fé,
e é a nossa fé que nos fortalece, nos acalma nos momentos de dificuldade. Por isso, agradecemos esta oportunidade a toda a espiritualidade amiga, ao Evangelho segundo o Espiritismo que o Allan Kardec deixou para a gente, que possamos aproveitar tudo que aqui for falado. E assim, com muita gratidão no nosso coração e na certeza que nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Santíssima e nossos anjos guardiões estão ao nosso lado, vamos proferir a prece que Jesus mesmo nos ensinou, quando quisermos nos conectar a Ele e ao nosso amado Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E na certeza que nossa Mãezinha Santíssima está conosco também nos nossos estudos de hoje, vamos repetir a ela as palavras do anjo, dizendo assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor sempre é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora, na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. Amém, amém, amém. E assim, já estamos preparados para iniciar os nossos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. Obrigada, Cleide. Maria Santos, pode fazer a leitura para nós do Evangelho, por favor? Vamos. É o capítulo 17, Sede Perfeitos, né? Instruções dos Espíritos, o dever, parágrafo 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, pois se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu dever livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante do sofisma da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém com exatidão. Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que ele pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente várias das suas expressões, não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum,
Não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma, enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre seu dever e ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo, é um tempo juiz escravo da causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão, descende dessa como da sua mãe o filho. O homem tem o amor, o dever, não porque preserve de males a vida, mas às quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre as mais elevadas formas, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem essa de refletir as virtudes do Eterno, mas não aceita esboços imperfeitos, porque a beleza da sua obra resplandece e os seus próprios olhos. É Lázaro, Paris, 1863. Obrigada, Maria Santos. E olha só, essa mensagem que Lázaro aqui trouxe para nós, o dever. Então, está nesse capítulo aí que sejamos perfeitos, sejam perfeitos. Então, aqui a gente também, eu gosto muito dessa explicação que Leon Denis ele trouxe, que dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pelo qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo. E quando fala que é o conjunto das prescrições da lei moral, e a moral, se a gente for ver aí no dicionário, o que que a moral diz? A moral diz que são conjunto de valores individuais ou coletivos, que são norteados pelas nossas relações aí sociais, né, e da conduta dos próprios homens. Então, aqui nesse texto, Lázaro, ele já coloca que o dever aqui, ele não é igual para todos, porque ele vai variar segundo a condição espiritual de cada um. Porque quanto mais conhecimento, mais aí o homem, né, vai aumentando aí a profundidade dos seus deveres, pelo conhecimento que ele já tem. Então, vai aumentando aí esses deveres conosco mesmo, com o próximo e também aí com Deus. E pelas nossas imperfeições, muitas vezes a gente tem grande dificuldade, né, de colocar esse dever aí em prática, de cumprir os nossos deveres aí, né, como Lázaro diz, pelo dever moral mesmo. Porque nós somos muito ainda conduzidos o quê? Pela paixão, pelo material, né? Somos conduzidos aí pelo nosso ego. Então, por isso que a gente tem esse esforço aí constante dessa nossa reforma íntima, né? Dessa nossa luta interna mesmo, de nos melhorarmos. Porque quanto mais a gente vai se conhecendo, vai nesse processo de reforma íntima, e a gente vai vencendo a nós mesmos. E Lázaro aqui, ele explica que o dever, ele começa no ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do próximo e termina no limite que não desejareis ver transposto em relação a vós mesmos. Então, eu entendo aqui que ele quer dizer que o dever moral, ele está em evitar o mal e fazer o bem. Evitar o mal e fazer o bem. Não causar mal ou prejuízo a ninguém. Ou seja, gente, aquela célebre frase, né? Fazeis aos outros o que desejais que façam por ti. Então, aqui, esse estudo,
ele é muito reflexivo, porque assim, traz para a gente, né? O dever é um resumo prático. Resumo prático aí das nossas reflexões mesmo, das nossas análises, das nossas conclusões sobre as nossas atitudes, os nossos comportamentos, né? Tudo isso em relação à nossa moralidade, né? Em relação, assim, à nossa sociedade, o meio onde aí vivemos. Suzelei, você abriu seu microfone, pode falar. É o dever, ele coloca, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. Então, na verdade, tudo eu posso. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pensar o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Então, vejam, o que não me convém? Eu já sei o que não me convém. Como você colocou, quanto mais reforma íntima, quanto mais você faz a sua reforma íntima, mais você tem noção do que é o seu dever. O dever para, em primeiro lugar, consigo mesmo, o dever com o próximo, e principalmente o dever com Deus, né? Então ele criou o homem, todos os homens iguais, todos os homens têm a chance igual. Então, basta o homem procurar, basta o homem se melhorar, né? Para que ele entenda quais são os seus deveres perante Deus, perante a si mesmo, perante ao próximo. Então, a gente sabe, lá no fundo, a gente já sabe o que não se deve fazer, mas pelo livre-arbítrio podemos fazer o que quisermos. Então, quando você já tem uma noção maior, você tem uma reforma íntima melhor, quando você faz alguma coisa errada, errada não existe. Quando você faz alguma coisa que vai contra esse dever, imediatamente você percebe. Muitas vezes você já fez, mas você percebe que errou. Você percebe que não deveria fazer, né? Enquanto que aquele que não tem poucos conhecimentos ainda, tem pouca evolução, ele faz, ele vai contra todo esse dever e ele não tem a noção, né? Então, de nós, da pessoa que tem uma noção maior, vai ser muito mais cobrado, porque ela sabe o que está errado, né? Basicamente é isso que ele coloca, né? O dever para consigo, para com o próximo, e principalmente pelas leis de Deus, né? O dever que Deus espera de todos nós, né? Obrigada, Suzelei. Luiz Carlos, pode falar, por favor. Está ouvindo bem? Sim, Então tá bom. Bom, aí fala do dever, o dever moral. Isto daí está o íntimo nosso. O que sentimos? Qual é o nosso sentimento disso? Para chegar ao sentimento, Jesus inicia buscas e acharás. O que buscamos? Muitas vezes, na nossa percepção, ainda buscamos erro no nosso companheiro. É o que nós enxergamos. E como diz Emmanuel, tudo aquilo que está fazendo parte da nossa busca, vamos encontrar. Então, o que acontece para a nossa própria corrigenda? Tudo que reprovamos, nós atraímos. Então, essa atração por aquilo que reprovamos é que vai nos endireitando sucessivamente na vida, porque vai nos dificultando mais e as dificuldades suportadas é que nos elevam. Então, dentro desse princípio, a corrigenda vem por nós mesmos. É nesse sentido que ainda nós estamos numa fase de aprendizado, que é constante na vida, né? Mas nós ainda não conseguimos elevar o nosso sentimento à profundidade interior, para que realmente expresse
a nossa moral, expresse as leis de Deus. Ainda somos pequenos. Alguma parte nós estamos concluindo conosco mesmo, mas muito leve ainda. Então, desse sentido que nós estamos entendendo o nosso dever pelos nossos próprios erros, ou seja, os erros vai nos ensinando a corrigir o nosso próprio destino. Então, é sublime a questão da nossa própria elevação, porque não é a questão da cultura, da instrução, do conhecimento que vai nos elevar, mas sim o nosso sentimento. Existe amor, estamos expressando amor a Deus, amor a Jesus, ao próximo? Ainda não. Então, é muito devagar. Muitos de nós ainda ficam no amor só na família, não amam o que está fora da família. Então, ou seja, ainda tem muito do nosso ego expressado ainda por nós. E é quando abrir esse ego, sair da família e aceitar a todos como irmãos, ainda vamos demorar bastante, mas vamos um dia chegar a esse destino. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Cleide, pode falar, por favor. Exatamente, como vocês falaram, né? Esse capítulo que a gente leu fala sobre o dever moral, né? Aí eu fico pensando assim, né? Dever, o que que é dever? O que que ele, resumindo aqui, o que que ele fala desse dever? Ele pede que a gente tenha ação conforme os ensinamentos de Jesus, né? Ele pede que a gente pratique o que Jesus ensinou, né? A bondade, a caridade. E lendo o resto do texto que a gente leu, né? A gente sabe que tem que ter o nosso esforço também, né? A gente tem que fazer a nossa parte, porque se a gente não busca ser pessoas melhores, a gente também não vai ter o que a gente deseja, o respeito, caminhar no caminho de Jesus, né? E pelo que a gente viu no texto, o que ele pede é que a gente tenha o dever de praticar as caridades, né? Fazer ao próximo, palavras dele mesmo, né? O que gostaríamos que fizessem com a gente, ou seja, respeitar, né? Amar, como o Luiz mesmo falou, né? Praticar a caridade, a bondade, não só limitada, mas é fraternal, né? Praticar aquele amor fraternal. Então, assim, na nossa leitura, o dever que o Lázaro, eu acho, né, que o Lázaro quis dizer, é chamando a gente para ação mesmo, para a gente fazer, né? Porque os exemplos a gente tem, os bons exemplos, né? Verdade. É isso aí, Cleide. Obrigada, viu? Luiz, pode fazer aí o seu dever. Fazer a Vamos prece lá. final para nós, viu? Vamos aí todos elevando o nosso sentimento em doação para todos, harmonizando com o nosso anjo guardião. Vamos juntos nos abraçando fraternalmente e assim, unindo-se aos mentores deste nosso estudo, ao grupo, vamos irradiando esse bem-estar e permitindo que emanamos por todo o nosso planeta azul. Vamos emitindo luzes por todos os viventes das águas, por todos os viventes terráqueos, e assim, vamos especificando aos países que ainda estão em guerras, todo o tormento que isto causa em todos os seres, quebrando a ideologia familiar e muitos sendo obrigados a sair do seu país para ir buscar refúgio em outra cultura, com parte da família apenas.
Então, vamos desejando a todos a compreensão, a harmonização, o amor, que possamos espalhar por todos os lares uma onda de magnetismo amoroso, harmonioso com todos os seres. E assim, àqueles que ainda sentem medo, a ansiedade, a depressão, em que crescem muito neste momento de transição, vamos vibrando harmonia por todos eles, que possam ter o esforço necessário para conseguir amar a si, pelo menos a gostar um pouco de si. Por todos aqueles que buscam o suicídio como fuga, iniciado muitas vezes pelas drogas, essa fuga social. Vamos vibrando por todos eles, vibrando por todos os criminosos, por todos aqueles que se encontram nos presídios. E assim, por todas as crianças abandonadas, pelos velhos também que se encontram desamparados. E vamos pedindo por todos os hospitais, por todo leito de dor, onde houver o sofrimento físico, que possam vibrar a harmonia e a cura necessária. Vamos buscando a harmonia com todas as religiões, principalmente aquelas que buscam seguir o Evangelho deixado por Jesus. Pelo nosso Espiritismo, pela nossa aliança espírita evangélica, pela nossa casa, o CEF, com todos os dirigentes, com todos os trabalhadores, alunos e assistidos. Muita paz e harmonia a todos. E assim vamos buscando a presença de Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo para a magnetização da nossa água, emitindo corporificações magnéticas favoráveis, energizando, e que possa também fazê-lo em todas as caixas d'água de nossas casas, auxiliando para que essa magnetização se estenda por toda a nossa alimentação, higiene e limpeza que se faça necessário na casa. E sentindo-nos harmonizados, uma luz no grupo, emitindo a todos um sinal de amor, de paz, de harmonia, e que possamos cada vez mais sentir esse elo de ligação entre nós. E amoravelmente vamos elevando os nossos sentimentos ao alto, chegando até Jesus, o nosso Mestre querido, com toda a sua bênção e luz que sempre emana por todos nós. Agradecemos a sua presença que teve entre nós, em todo o seu exemplo, em toda a sua vivência conosco, vivendo o puro Evangelho dentro dele mesmo. E assim, agradecendo a nossa Mãe Maria, que tem nos ajudado muito com seu amor, amparo e toda a proteção que dedica ao Vale dos Suicidas. E assim vamos elevando a Deus, nosso Pai, Criador, agradecendo por esta oportunidade de aprendizado, estendendo esse alívio e paz por toda a semana para todos nós. Muito amor e caridade a todos. Gratidão. Assim seja.